Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre direito tributário e direito empresarial. Para isso a gente tem aqui nos estúdios o vereador Renan Pontelli e também o nosso convidado, o Diego Bizalmada, que é professor, advogado e palestrante. E a gente encerrou o primeiro bloco com uma pergunta do vereador, ele fez duas, né? Mas vamos fatiar ela aqui por partes, que é a respeito da alta carga tributária. Você acha se o governo, né, aprovar essas reformas, vai cair receita? É difícil isso, ser levado adiante uma reforma tributária em função do governo temer cair a arrecadação? Bom, respondendo à pergunta do Renan, eu tenho particular entendimento de que para que nós tenhamos a reforma tributária aprovada, como de fato querem apresentar, eu parto da premissa que nós não teremos uma redução da carga. Explico o motivo pelo qual. Nós temos que imaginar que o governo, assim como uma empresa, como nós, na vida pessoal, nós temos receitas e despesas. Se nós diminuirmos a receita, que diga-se de passagem, a receita principal do Estado é imposto, se nós diminuirmos as receitas, nós não conseguimos cumprir com as despesas que o Estado possui. Então eu diria que, a meu ver, eu entendo que é extremamente difícil dizer que nós teremos uma redução da carga tributária. Mas o que nós poderemos ter, sim, é uma simplificação. Como eu mencionei, é deixar de pagar uma gama diversificada de tributos para nós passarmos a pagar eventualmente um tributo. Só que eu também tenho que ser claro aqui, estabelecer isso até para o público que nos assiste, que já existem reformas tributárias ou projetos que tramitam desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, nós já temos aí o sonho de ter um IVA ou um único imposto brasileiro, se não me falha a memória, desde o ano de 1994, década de 90. E aí fala, mas e uma proposta dessa já não condiz com a realidade hoje? Porque a gente estava até conversando aqui, o direito tributário, as leis alteram quase que diariamente, né? Exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, um ICMS, que é um imposto estadual, nós temos portarias emitidas pela Cefaz todo dia. Então nós temos alterações contínuas, né, na área tributária. E concordo contigo, uma alteração tributária de um projeto de 94 não condiz com a realidade de 2019. É claro que nós não temos só esse projeto, né? Nós temos mais projetos que vieram com cunho de simplificação. Mas onde eu quero chegar com essa afirmação, né? Será que realmente essa reforma tributária ela passará? Ou será mais uma reforma tributária que provém desde a década de 90, como aconteceu com a era Fernando Henrique Cardoso, por exemplo? Até porque nós temos que imaginar que uma reforma tributária, uma reforma trabalhista ou uma reforma previdenciária, que muito se discute hoje, ela gera consequências para todos nós. Então, por isso, necessita-se de uma discussão aprofundada no Congresso para que nós tenhamos uma reforma que seja condizente, claro, que tenha uma simplificação, mas que não gere uma oneração para o contribuinte. E a segunda pergunta? A segunda pergunta é a respeito do PERT que nós aprovamos, que dá o desconto para o munícipe pagar o que está atrasado, tem uma dívida na prefeitura. Perfeito. O PERT é um programa de regularização tributária, né? Alguns denominam de refis. Isso, antigo refis, né? Exato. Refis, né? Alguns denominam de refis, hoje popularmente chamado de PERT, né? Programa de Regularização Tributária. A meu ver, é um programa fantástico. Por quê? Porque, como você já mencionou ao fazer a pergunta, você, ao estabelecer a diminuição de eventuais juros e multas, você beneficia o contribuinte e, de outro lado, você possibilita que o Estado, no caso preciso a prefeitura, ela receba os tributos que muitas vezes, se não fosse retirado juros e multa, ela não receberia. Isso geraria, eu diria que um aumento de trabalho, inclusive dentro da própria prefeitura, com eventuais execuções fiscais sendo encaminhadas para o setor jurídico. Então, eu vejo com muito bons olhos o PERT. Quero deixar claro que esse PERT que vocês aprovaram aqui em Tupã,
na realidade é um programa que já existe no âmbito federal. Por exemplo, nós visualizamos recentemente programas de regularização ambiental, programas de regularização tributária no âmbito Receita Federal do Brasil para empresas do Simples Nacional. Então, se eu tiver uma empresa do Simples que não efetivamente paguei o meu tributo, a Receita Federal ela abre ano a ano a possibilidade de adesão a um programa de regularização tributária. Com qual objetivo? Diminuir juros, multa, para que seja possível então esse contribuinte pagar o seu tributo de uma maneira acessível. Beneficia os dois lados, né? Exatamente. O contribuinte e também a prefeitura, o Estado. Exatamente. Você mencionou a questão do... Praticamente o Estado é um sócio de cada indivíduo, né? Desde... Eu diria que sim. Né? E a gente vê agora uma discussão que está muito em voga aqui na nossa região, que foi o anúncio da implantação de praças de pedágio. E aí, assim, a primeira coisa que o contribuinte faz, pô, mas eu já pago IPVA e eu vou ter que pagar agora pedágio. Então, é muito a ver com o que você falou. Vergonhoso. Sim. Isso é vergonhoso. Nós temos uma questão que é interessante na área tributária, Tiago e Renan. Na área tributária, quando nós falamos tributo, muitas pessoas elas utilizam tributo e imposto como sinônimos. Não são. Para nós entendermos a questão relativa ao pedágio e essa alegação, eu já pago IPVA, eu vou pagar pedágio, na realidade nós temos que entender as diferenças entre o que é tributo e o que é imposto. Imagine que o tributo é o grande gênero que comporta impostos, que comporta taxas e que comporta contribuições. Vamos entender aí, vou tentar falar da maneira mais simples possível para que o telespectador compreenda. O imposto é aquele que nós pagamos sem esperar contraprestação estatal nenhuma. Vamos pegar um exemplo? O IPVA. Eu não pago IPVA esperando que o governo ele me traga uma rua asfaltada de qualidade, mas eu pago IPVA porque eu sou proprietário de um veículo automotor. Então vai ocorrer exatamente o que? Eu vou continuar pagando o meu IPVA e a rua vai continuar eventualmente esburacada. Por quê? O imposto ele não me traz nenhuma contraprestação estatal. Diferentemente do que acontece com a taxa, vamos pegar aqui um exemplo, antigamente nós tínhamos a taxa de coleta de lixo, aliás, a taxa de iluminação pública, antigamente, que virou contribuição de iluminação pública. Nós temos a taxa de coleta de lixo, que vem no IPTU, Isso. Não é? A taxa de coleta de lixo ela é paga porque nós temos uma contraprestação pelo serviço estatal realizado, que é a coleta de resíduos, a coleta de lixo. E nós temos as contribuições, que é uma terceira espécie tributária, onde nós efetuamos o pagamento e o exemplo é o INSS. Quando eu pago o INSS, eu pago uma contribuição. Então nós temos três espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições. Quando uma pessoa diz, eu pago IPVA, e portanto eu não deveria pagar o pedágio, eu costumo dizer que, como dizem no dia a dia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque, como eu mencionei, o pagar IPVA, ele está ligado à propriedade do veículo automotor. O pagar pedágio está ligado a uma tarifa aplicada em decorrência da utilização de uma estrada que foi fruto de eventual concessão. Então, na realidade, eu não poderia dizer que eu teria, a meu ver, uma tributação dupla, como muitos chamam de bitributação, quando eu pago o meu IPVA e quando eu pago o pedágio. Embora, claro, não posso deixar de concordar com vocês que onera o contribuinte e que, sem dúvida alguma, aumentar as praças de pedágio, principalmente na nossa região, vai gerar consequências de vários pontos, né? Se nós formos imaginar até deslocamentos de mercadorias na região, vão gerar eventual oneração de frete, aumento de mercadoria. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, na realidade, né? Mas eu não posso dizer que
uma vez pago o IPVA, eu não vou deixar de pagar o pedágio, porque são espécies de análises tributárias diferentes. São diferentes. O que o munícipe, o povo fala é que onde vai o dinheiro do IPVA? Entendeu? Eles tinham que fazer o quê? Manutenção de estrada da cidade, investir na estrada, onde o veículo vai andar. Então o que acontece? Por que tem essa revolta? Fala, já paga IPVA, vou pagar pedágio, são diferentes, mas o investimento do IPVA tinha que ser nas estradas também. Perfeito. Qual é o contexto? Aqui já entrando numa questão já administração pública, né? Administrativa, isso mesmo. Vocês vão concordar comigo que quando o Estado recebe essa receita que é fruto de imposto, isso vai para o caixa do Estado, para o caixa da Prefeitura. O grande problema não é a arrecadação, é a aplicação. É isso que eu concordo. E quando nós falamos em aplicação, nós temos que pensar que o Estado, o município ou a União deveria se planejar para aplicar da melhor maneira possível. Para isso existem instrumentos como planos plurianuais, orçamentos públicos que são elaborados para que seja destinado o recurso da melhor maneira possível. Novamente eu volto naquela questão inicial. A carga tributária brasileira é alta? Sem dúvida, mas o problema é a aplicação do recurso que provém do imposto. Precisamos entrar agora aqui na área do direito empresarial, porque eu quero fazer uma pergunta que tem a ver tanto com o direito tributário quanto o empresarial. Mas eu queria que você explicasse aí para o nosso público esse segmento do direito, que é o direito empresarial. Perfeito, Thiago. O direito empresarial, eu costumo explicá-lo da maneira como eu explico para os meus alunos, né, quando eu leciono em faculdade. Por quê? Eu costumo dizer que essas matérias, direito empresarial e tributário na faculdade de direito, não são matérias das mais procuradas e não são as que os estudantes mais gostam, né? Só que para fazer o aluno gostar do direito empresarial, eu costumo fazer uma aplicação, uma analogia com a vida de uma pessoa. Da mesma maneira que uma pessoa nasce, ela se desenvolve e ela morre, a empresa é uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica, em que ela nasce, ela se desenvolve e ela também morre. Para que serve o direito empresarial? O direito empresarial ele estuda o nascimento da empresa, a sua constituição, o seu desenvolvimento e, eventualmente, o seu fim. Quantas vezes, principalmente nesses momentos de crise que vivenciamos, financeira, econômica no nosso país, nós não ouvimos falar que determinada empresa faliu, que nós não ouvimos falar que determinada empresa pediu a sua recuperação judicial. Recuperação judicial e falência, por exemplo, são institutos que são estritamente de direito empresarial. Ou seja, da mesma maneira que o direito tributário estuda a relação entre Estado e contribuinte, o direito empresarial estuda a vida da empresa desde o seu nascimento ao seu desenvolvimento e à sua morte. Eu vou fazer uma pergunta para você. No Brasil, é fácil abrir uma empresa, o problema é fechar. Exato, né? Por quê? Né? Qual é o grande problema que permeia a área empresarial, Thiago? Abrir a empresa, como mencionei, é muito simples. Você eventualmente se desloca a um escritório de contabilidade, se eventualmente todas as documentações estiverem corretas, a empresa ela é aberta. Mas o grande problema que envolve a empresa em si, o fato de ser empresário, é ter a capacidade de gestão. O problema não é abrir, o problema é gerir. Quantas vezes nós não ouvimos falar em pesquisas, até mesmo divulgadas pelo Sebrae, da quantidade alta de empresas que simplesmente se encerram no primeiro ano? Porque muitas pessoas que ingressam na atividade empresarial não têm a mínima noção do que é exercer atividade empresarial. E aí o grande problema que surge é, quando nós ingressamos em uma empresa, nós começamos a ter diversas responsabilidades. É responsabilidade perante o meu fornecedor, é responsabilidade perante o meu consumidor, é responsabilidade perante o meu empregado, é responsabilidade perante o fisco. Ou seja, abrir é fácil,
Gerir é complexo. E quando eventualmente uma empresa ela não é bem gerida e há necessidade da sua finalização ou do seu encerramento, muitas vezes você se depara com uma empresa que ela tem débito tributário, muitas vezes você se depara com uma empresa que ela tem débito trabalhista. Por isso eu digo que é mais fácil abrir, embora tenho que deixar claro que abrir também exige várias burocracias, não é? Mas eu costumo dizer que o fechar é pior do que o abrir, que é o que se denomina no dia a dia como baixa da empresa, né? A baixa da empresa, a meu ver, é pior do que a abertura. E aí eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o momento atual do que a gente vive na esfera federal. A gente tem um governo hoje que se intitula liberal, né? Um ministro anunciando privatizações e tudo mais. Qual que é a ideia? Menos Estado interferindo na vida das pessoas. De que forma você vê alguma perspectiva de mudança, por exemplo, na carga tributária, como a gente disse, e ao mesmo tempo também nas leis empresariais para, de repente, desburocratizar alguns serviços que possam impedir da pessoa fomentar um negócio? Porque na ótica liberal, o privado tem uma relevância muito maior, muitas vezes, do que o próprio Estado, né? Assim, se acredita muito a iniciativa privada, a fomentar a economia e tudo mais. Você vê uma perspectiva do Brasil agora, nessa atual fase, que possa refletir tanto na carga tributária como também nessa questão das aberturas de empresas, desburocratização de alguns segmentos agora para incentivar a constituição de empresas? Sim, sim. Na realidade, Thiago, eu diria que eu tenho percebido essa tendência não somente no governo atual agora, mas isso já vem de um certo tempo, né? A tendência brasileira realmente é de uma desburocratização. Se nós pararmos para analisar a abertura de uma empresa no passado, ela era muito mais complexa do que hoje. Hoje nós conseguimos abrir uma empresa com bem menos burocracia do que no passado. Então eu percebo sim, sem dúvida alguma, uma tendência de desburocratização, de simplificação. Até porque nós temos que imaginar que desburocratizar e simplificar vai fazer com que o país ele retome o seu crescimento. Nós temos que imaginar que tanto o direito empresarial como o tributário, pensando uma empresa em si, eles andam em conjunto. Aliás, eu costumo dizer que não só o empresarial e o tributário, o empresarial, o tributário, o trabalhista, todos eles andam em conjunto. Percebam que quando se divulgou a reforma trabalhista, que teve uma certa resistência e tem até hoje, o objetivo era diminuir a eventual estatização, né, fazendo com que nós tivéssemos uma maior possibilidade de acordos, entre o uma trabalhador flexibilidade, com o objetivo de que se propiciasse maior contratação. Então, o objetivo me parece que realmente, tanto do ponto de vista de uma reforma trabalhista, de uma reforma tributária, é justamente fazer com que o país alavanque o crescimento, e eu sou particularmente favorável a essas reformas, né? A reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma previdenciária. Cada um tem a sua paixão, não é? Tendo em vista que cada um acaba tendo a sua eventual opinião, mas eu também aqui vou lançar a minha. Embora eu saiba que a reforma previdenciária ela afeta a cada um de nós, a minha opinião a minha consideração sobre essa reforma é que na realidade é impossível que ela não ocorra. Por quê? Porque nós temos um país que envelhece. Se nós pegarmos a expectativa de vida brasileira há 40 anos atrás, era bem menor do que o que nós temos hoje. Mas nós temos bem menor mesmo. Bem menor. Nós temos uma população hoje que ela envelhece. Quantas pessoas vocês não já ouviram falar que são centenárias? Há 40 anos atrás era uma raridade nós temos uma pessoa centenária. Onde eu quero chegar? Nós temos uma população que envelhece. Cada vez mais os casais optam por ter menos filhos ou não ter filhos, então significa que nós temos uma população ativa que diminui, que faz contribuição ao INSS,
e uma população inativa que aumenta. Se nós pararmos para analisar, dentro de um futuro não muito distante, nós teremos, sem dúvida alguma, uma impossibilidade de sustentabilidade de uma previdência se ela continuar da maneira como está. Existem pesquisas que já apontam que a partir de 2020 o Brasil faz a ponta da curva para caminhar para se tornar um país de mais inativos do que ativos. Exatamente. Né? Que tem a ver com esse contexto que você falou, menos filhos, Perfeito. As pessoas estão optando. Se nós pegarmos uma pirâmide, levando em consideração a expectativa de vida brasileira, vocês vão ver que com o passar do tempo, a pirâmide que antes era assim, uma maior quantidade de ativos e uma menor de inativos, ela está quase se invertendo. Nós estamos tendo quase que uma pirâmide invertida, onde os ativos são menor quantidade e os inativos são em maior quantidade. Aí nós temos que ter qual ciência? Que aqueles que estão em idade ativa que contribuem, eles contribuem para um sistema que vai eventualmente gerar o pagamento do INSS da aposentadoria de cada um dos inativos. E como sustentar esse sistema? Por isso, eu sou, como mencionei, favorável à reforma da Previdência. É claro que a reforma da Previdência ela é grandiosa, ela demanda peculiaridades. Nós temos visto segmentos da sociedade discutindo, segmento dos servidores públicos, dos militares, tendo em vista que alguns têm alguns benefícios ou tratamentos diferentes. Eu entendo que isso tem que ser discutido. Agora, a reforma, sem dúvida alguma, ela tem que acontecer. Eu só acho assim, eu também acho que tem que acontecer, mas desde que, mesmo o caso do pedágio, sobrou para quem? Povo que vai pagar. A reforma, político aí aposenta com pouco tempo e o trabalhador um tempo maior. Então assim, tem que aprovar, só que com algumas ressalvas para beneficiar realmente a população. Concordo não plenamente. Interesse próprio, igual, quantos políticos lá aposentados com idade, da nossa idade, já praticamente aposentados, então tem que beneficiar o povo. Pedágio, quem vai pagar a conta? É o povo novamente. Então tem que ter um pezinho no chão também para beneficiar a população, Exatamente. Senão nós estamos mortos. Exatamente, Renan. Concordo plenamente contigo. A reforma é bem-vinda, mas ela tem que ser discutida. Isso. Tem que ser discutida e aprovada dentro de uma coerência que não gere um encargo maior e um fardo maior para a população. Tá certo. Realmente foi um programa hoje, uma aula aqui sobre direito tributário, professor. E o mais legal de destacar nisso é que o Diego hoje é um tupanense, como você mencionou, que talvez é um dos hoje, está entre os 5 que mais levam o nome de Tupã para fora. E a gente se conhece há um bom tempo, a gente nem vai entrar nesse detalhe aqui. Nossa. Mas é muito legal ver Tupã sendo bem representado por você ali fora, pelo seu profissionalismo, pela sua dedicação. E infelizmente a gente está já com o tempo estourado. Eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui, dizer que as portas da TV Câmara estão abertas. É sempre importante ouvir alguém especialista numa área para a gente tirar nossas conclusões, o público ficar bem informado, e a gente só tem a agradecer e parabenizar você pelo trabalho. Tiago, eu que agradeço pela receptividade de vocês. É sempre muito bom estar em contato tanto com você como com o Renan. Como você mencionou, nossa amizade não é de hoje, é uma amizade de anos, assim como a amizade com o Renan. Nós nos conhecemos desde crianças. Desde crianças, realmente. Então, quero deixar claro aqui para os telespectadores, aqui nós somos 3 amigos, que estamos batendo papo, o que me traz uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui. Agradeço o convite do Renan. Fiquei extremamente feliz quando recebi sua ligação. Quando recebi sua ligação, eu acho que estava em Belo Horizonte na semana passada. Estava ministrando palestra em Belo Horizonte. Fiquei extremamente feliz quando eu vi a possibilidade de estar aqui na quarta e gravar com vocês, bater esse papo com vocês. Eu fiquei extremamente feliz e agradeço novamente a vocês dois pela oportunidade de estar aqui. Tá certo, Renan. Dizer, como o Diego já disse, Diego é amigo meu desde estudamos na mesma escola, mesma classe, todos somos até do mesmo ano. E
quando eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, prazer enorme ter trabalhado com ele, sei da competência. Só para contar uma história aqui, o seu Manuel ganhou para prefeito, o Diego já trabalhava na prefeitura. Ele era um cargo comissionado, diretor, ele era o chefe ali do meio ambiente. Então, no cargo comissionado, eu fui escolhido para ser secretário de meio ambiente. Primeiro dia fui lá, né? E quando troca prefeito, você sabe, não, os comissionados vão ser, vai sair, vai trocar. Não, conheci o Diego continuou. Por quê? Porque tem capacidade, tocava a secretaria ali com a gente, ali, rapaz, da melhor maneira possível. Formamos uma equipe lá, extraordinária. Então, quer dizer, ficou com vários prefeitos, por quê? Porque a gente sabe da capacidade. De hoje aí quero parabenizá-lo, levo o nome de Tupã, orgulho ser amigo seu. E o que você precisar aqui da gente, Diego, nós estamos à disposição para ajudar aí você. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado, Thiago. Tá certo, a gente agradece mais uma vez também o Renan e o Diego. E a gente agradece você aí de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.